Vamos fazer uma oração consagrando esse ambiente, esse podcast ao Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, louvado seja seu santo nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais um dia de vida, mais um dia estar na sua santa e gloriosa presença. Pai, nós colocamos diante do Senhor, apresentamos diante do Senhor mais uma edição desse podcast. Mais Jesus, menos religião. Pai, apresentamos esse bate-papo junto com o Léo, Caio, apresentamos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, tudo que leva nosso nome, nosso sobrenome, tudo que contém o nosso sangue, Pai. A vida da Edilan, a vida do menino que está aqui ajudando a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Pai. Nós consagramos esse episódio ao Senhor Jesus. Envia teus anjos com espada de fogo aqui, Pai, protegendo, guardando. Satanás e seus demônios não têm legalidade para tocar, para agir. Que só tua presença é bem-vinda neste lugar, neste ambiente. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, boa tarde, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Vamos começar aqui com o Léo. Estamos aqui no mais um episódio. Mais Jesus, menos religião. Hoje tenho o prazer de ser o entrevistador. Tenho a honra de estar aqui com o Leonardo e com o Caio. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Somos amigos, mas começar com o Léo. Léo, se apresente. Quem é o Léo? Leonardo. Eu sou só mais um que foi privilegiado nessa jornada aí de encontrar no meu caminho a recuperação, de encontrar o caminho da palavra, de buscar uma restauração e muito disso está envolvido um lugar especial, né? A qual hoje eu faço parte e tem tornado o meu propósito de vida, que é a comunidade terapêutica, onde eu me reencontrei novamente, né? Que é a Rosa de Saron. E fora isso aí tem o lado pessoal, né? Leonardo, sou pai, sou filho, irmão, e é isso aí. Companheiro, parceiro, coordenador. Coordenador, Eu não uso muito essa nomenclatura, mas faz para que não me soberbeça, né? Sim. Mas eu sou o coordenador da Rosa de Saron. E é isso. O restante a gente vai desenrolar no decorrer. Léo, quero agradecer. É um privilégio para mim, é um privilégio para nós ter você aqui. Você tem uma sabedoria muito grande. Eu sempre te admirei você como ser humano, como profissional, e é um privilégio estar você aqui conosco nessa edição para somar. Sim, eu que agradeço, pastor, o convite. Vamos fazer aí um bate-papo bem sadio, bem edificante. Com né? certeza. Não só pra gente que está participando, mas para quem for ouvir aí. Sim, né? sim. Amém, amém. E você, Caio, você já esteve comigo nos outros episódios anteriores. Eu gostaria que o Caio se apresentasse novamente. Você já havia se apresentado. Quem é o Caio? Boa tarde. Muito boa tarde, pastor, amigo, conselheiro. O Caio, ele é um homem que também é um pai, que também é um filho, que também é cristão e que está nessa jornada aprendendo a ser servo, né? E dentro de tudo isso, o mais importante nessa nova trajetória da minha vida é aonde eu tive um reencontro. Eu vou chamar de um despertar espiritual, aonde que envolve a minha vida
o ministério, uma carreira, a transformação de um homem, de um menino em um homem. E hoje Deus tem me dado o privilégio de poder participar junto com o Senhor, junto com o Léo, que é um amigo individual que eu aprendi e aprendo muito com ele. Também é um companheiro de trabalho, na qual vem me administrando de uma forma exemplar. E graças a Deus por isso. E ao longo do nosso bate-papo, a gente vai desenrolar um pouco mais sobre essa trajetória. Não posso deixar de dizer que também sou um adicto em recuperação, e graças a Deus por isso. E através dessa oportunidade de recuperar-me, dada pelo meu pai, pelo Senhor e pela comunidade terapêutica Rosa de Saron, na qual hoje eu me encontro como servo também, e ajudando não só a manter a minha recuperação, como a também dos acolhidos que ali estão. Atuando como? Atuando hoje na condição de terapeuta, graças a Deus por isso. Que lindo. Mas o mais importante de tudo isso é ser servo. Porque eu tenho um ditado comigo que quem não serve para servir, não serve Não para nasceu para viver. servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Então, é isso aí. Lindo, lindo. Bom, seja bem-vindo. Então, vamos começar. Eu quero que você se sinta bem à vontade. Aqui é a gente, o próprio nome fala, mais Jesus, menos religião. Não precisa ter vergonha. A gente já tem uma amizade, já tem uma caminhada junto aí, nós três juntos, né? Convidei vocês mais para um bate-papo, uma conversa informal. Eu fiz alguns roteiros aqui, talvez em algum momento eu vou seguir esse roteiro para fazer pergunta para mim não me perder. Mas vamos começar com o Léo. Conta um pouco da sua trajetória, Léo. Como que foi a sua adolescência, antes do envolvimento com a adicção? Sim. A adicção, né, uma doença aí, para quem ainda não tem o conhecimento dessa palavra, né, que é a doença em que a pessoa é propensa a ter algum tipo de vício, né, e eu sou portador dessa doença. Talvez isso tenha começado da minha infância com alguns traços de comportamento, de ser mais curioso, de ser aquele mais para frente ali dos amiguinhos, mas minha infância foi um pouco conturbada, como na maioria das pessoas que entram em algum tipo de vício, não é todos, mas a maioria sempre tem alguma dor a ser anestesiada, né? Por trás de todo vício sempre tem uma dor. E eu cresci numa família um pouco desestruturada, família difícil, condição social aí precária, e o bairro, né, a qual a gente vivia ali, era facilitador, né? Hoje, nos bairros mais carentes aí de várias cidades e até das cidades pequenas, né, tá muito fácil aí essas crianças e adolescentes ali ter o acesso, né, ter ali o contato com substâncias, com álcool, drogas, né? E tudo começou muito cedo, né, na minha vida. Eu lembro que a gente vivia numa casa bem humilde e eu gostava mais de ficar na rua do que em casa, né? Eu gostava mais de estar na rua do que estar em casa. Em casa parece que eu não tinha aquele ambiente que a criança precisa, né? Que se sente acolhida, que se sente protegida, né? Um ambiente de paz ali. Eu não tinha isso em casa. Então, talvez essa liberdade que a gente tinha na rua e esse acesso ali favoreceu para que eu conhecesse, né, o álcool, conhecesse outras drogas.
E, e o envolvimento começou com drogas lícitas, né? A qual comecei pelo álcool, fumando um cigarro escondido ali, né? E isso é um tema polêmico porque muitas pessoas acham que por ser drogas lícitas ou por, a princípio, aparentemente não fazer mal, não causar tanto dano à pessoa, são portas de entradas que me levaram ao meu fundo de poço, né? Onde eu cheguei depois na minha vida adulta. Mas assim, eu sempre fui um menino hiperativo, gostava de esporte, jogar bola, né, de participar, frequentava a igreja ali com a minha avó, que era evangélica. Depois disso, na adolescência, se perdeu e a gente vai se distanciando do caminho certo, né? E vai pendendo as coisas que o mundo tem a oferecer. Porque não só o adolescente, a criança aí, mas até mesmo o adulto, quando ele tá sem a presença natural de que ele penda para algo que é errado, para algo que o mundo vem a oferecer, né? E que é o prazer momentâneo, o alívio, né? E que depois custa muito caro, né? A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas que no final leva à morte. E é isso que o mundo ofereceu, né? Eu lembro uma frase muito forte que minha avó me falou quando eu era adolescente já, e ela descobriu que eu estava usando substâncias, ela me disse, falou assim, eu e a sua mãe não podia ter te jogado nos braços do mundo. A gente Forte, poderia hein? ter cuidado mais de você, né? E Forte isso. eu carrego isso comigo até hoje porque eu sou pai e eu penso muito nisso, sabe? Quando o quanto eu posso dar a liberdade ali, a permissividade para minha filha sem que eu deixe ela se jogar nos braços do mundo, né? Sim, Para que ela não passe, não ande pelo caminho que eu andei, sim. né? Mas assim, minha infância foi essa aí, pastor. O que que você estava tentando preencher dentro de você para ter o primeiro contato com a substância? A princípio a curiosidade, né? E aí depois que você tem esse acesso aí, né? A primeira coisa, muito também vai da busca de aprovação pelo ciclo ali a qual você está envolvido, outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa e você está envolvido ali com aquelas companhias ali, você se sente que para você ser inserido aquele certo grupo você tem que fazer também e um pouco ansiedade, transtornos a qual eu já havia tendo, não sabia identificar na época, né? Que era tudo isso, mas foi muito isso, de alívio, de prazer imediato, né? E, e é o que a nossa doença causa até hoje, né? A maioria dos adictos, depois o Caio pode me ajudar com essa parte aí, de que a pessoa procura substâncias, né? Algo que vá proporcionar algum tipo de prazer, algum tipo de alívio, No né? início você tinha noção desse perigo, né? Ou se sentia inocente? Obviamente que não, né? Na verdade, por ser imaturo, adolescente ali, comecei muito cedo, com, com 12, 13 anos ali. Então, não tinha noção nenhuma, né? A gente fala muito na parte terapêutica, sobre a época do namoro com a droga, né? Tava só curtindo ali. Então, parecia ser tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo muito. Se eu soubesse que ia me levar ao buraco que eu cheguei, eu não tinha começado, né? Então, assim, eu já tive conscientização, a gente tinha nas escolas o ProErd falando ali, mas a gente achava que esses caras não sabem de nada.
né? Minha avó dava conselho, meu filho não faz isso, ela não sabe de nada. Porque o adolescente ele é prepotente, né? Sim. Ele acha que ele sabe de tudo e a gente que tá já na casa dos 30 aí não sabe de nada, né? Então, a princípio era inofensivo. A princípio, até depois que eu cheguei na minha vida adulta e eu não tinha progredido tanto a minha doença, né? Eu não tinha me afundado tanto nos vícios, parecia ser inofensivo. Sim. Porque eu fumava ali um cigarro de maconha, mas eu ainda trabalhava. Eu bebia todos os dias, mas eu ainda trabalhava. Eu ainda conseguia pagar as minhas contas. Até chegar a um ponto que nada disso deu certo mais. Você se sentia sozinho, Léo? E essas amizades que você tinha, o ciclo de amizade, você acha que influenciou para a sua decisão, para a sua Hum, opção? influencia muito, né? A gente, a gente acha que não, né? Mas você acaba sendo influenciado, né? Você anda Tanto para o com, bem é, como para o como mal, pro mal. Então né? o seu ciclo é muito importante, né? Aquela passagem da Bíblia que os amigos descem aquele paralítico pelo teto para que ele tenha um encontro com Jesus, fala muito sobre Que isso, lindo, deixa né? bem claro sobre isso aí. Muito Que lindo. amigos, né? De pegar um cara paralítico numa maca, subir numa casa, descer ele pelo teto, Que lindo. para ele ter um encontro com Com Jesus. Jesus. Assim como pode ter amigos que nos levam a caminhos que não são tão bons, né? Se você anda com quatro alcoólatras, provavelmente você vai ser o quinto. Se Sim. você anda com quatro pessoas Probabilidade. que usam droga ali, provavelmente você vai ser o quinto. É muito, é muito propenso, né? Então a gente tem que vigiar quem está à nossa volta, né? Se fosse para você resumir assim um episódio da sua nessa trajetória mais difícil, seria capaz? Sim, sim, sim. O mais difícil eu acho que foi quando eu já estava aí com 28 anos de idade. Ou É, seja, já não era mais, não, tá eu vendo já aí? tinha me casado, já tinha tido a minha filha, já tinha me separado. Porém, eu vi que nada mais estava dando certo e tudo que estava dando errado era culpa minha. Uhum. Eu tinha, eu sempre conseguia arrumar serviços onde as pessoas que me empregavam eram boas pessoas, me ajudavam, né? Eu sempre tive o apoio ali depois na vida adulta do meu pai, da minha mãe. Eu tinha uma pessoa do meu lado num relacionamento que queria me ajudar, mas eu não me ajudava, né? Uhum. Eu não dava permissão para que a minha vida mudasse. E o período mais difícil foi esse. Eu morava sozinho e eu me encontrei num ambiente irreconhecível. Quando eu me deparei, depois de alguns dias de uso, eu dormi e acordei numa situação totalmente deplorável ali. Alguns dias sem fazer higiene pessoal, sem limpar minha casa Meu e Deus. aquele lugar extremamente, sabe, insalubre. Eu fiquei pensando, falei, o que que eu tô fazendo com a minha vida? E depois de muito tempo, foi nesse dia que eu clamei a Deus. Eu não tinha um relacionamento com Deus, dizia ter fé, mas era da boca para fora. Sim. Não praticava nenhum tipo de contato consciente com Deus, de espiritualidade, não tinha uma vida espiritual. E nesse dia eu clamei a Deus, chorando debaixo do chuveiro da minha casa, que se Deus existisse para ele me tirar daquela vida que eu não aguentava mais. Então esse para mim foi o episódio mais bonito, Meu Deus, forte, o hein? mais difícil, né? O episódio Forte. mais difícil de, de encarar a realidade e ver que eu precisava mesmo de ajuda. E eu consegui depois de um tempo. Quais mentiras que você acreditava sobre você mesmo e o que a dependência afetou a sua identidade? As mentiras que não só eu, mas todo mundo que está afundado em algum vício acredita que ele consegue parar sozinho. Ou que ele consegue parar a hora que ele quer.
É Eu verdade. tinha muito isso aí. Ah, mas eu não faço mal pra ninguém. Você que pensa, cara. Poxa, Hum, a minha namorada sofria, a minha filha sofria porque eu não era um pai sim. presente. A minha mãe e meu pai sofriam porque sabiam da minha situação, mas não conseguiam me ajudar. Todos Então sofrem. todos à minha volta sofriam e eu achava que eu estava fazendo mal só para mim. E essa é a maior mentira. Você acreditar que é autossuficiente, sendo que você precisa sim de uma ajuda, né? É, o ser humano foi feito para ser dependente. Uhum. A nossa dependência é de Deus e a gente se achar Acaba esquecendo por isso. autossuficiente, né? Se achar autossuficiente acaba atrapalhando tudo aí, metendo os pés pelas mãos. Mas assim, algo que essa mentira foi a que eu sempre acreditei, que eu sempre contei pra mim mesmo e que sempre afetou minha identidade. Porque eu achando que eu conseguiria parar a qualquer momento ou quando eu quisesse, isso só me levava mais pro fundo e fazia eu perder a minha dignidade, Sim. né? Que foi perder a minha Você vê, identidade. uma coisa puxa a outra, Uma né? coisa puxa a outra. Esse tema que nós estamos debatendo é um tema bastante polêmico, né, Edilene? Um tema bastante polêmico. Sim, É um tema pesado, né? É um tema que traz quantas pessoas não estão assistindo a gente neste momento, não está se identificando com a sua história, com sim. a história que daqui a pouco eu vou perguntar com o Caio também. Inclusive, Caio, eu deixo você à vontade, se você quiser complementar alguma resposta do Léo, fica à vontade, viu? É, é incrível porque quando o Léo fala da infância, né, e das características do comportamento da infância dele, eu identifico muito isso também na minha infância, embora são regiões diferentes, né? Eu sou natural de Belém, norte do Brasil, estado Uhum, do Pará, uhum, né? E, e é muito parecido, porque eu estudava, né? Mas eu gostava muito de ficar na rua. E nós temos por características sempre querer puxar a fila, né? Sim. Sempre querer ser o primeiro, Linha de frente o ali. linha de frente, o comando, É. né? E acontecia muito isso comigo, né? E eu lembro que passei por um trauma familiar também, e isso muito me facilitou, porque houve uma ruptura em um relacionamento. E dentro dessa ruptura, houve uhum, uma brecha. Brecha essa foi aonde eu entrei. E a partir dali, eu não tinha limites, eu não tinha horários, eu não tinha nãos da parte do meu pai, da parte da minha mãe, porque houve uma ruptura familiar. E essa brecha ficou aberta por muito tempo. uhum, E foi aí aonde iniciou-se, na minha adolescência, era um cigarro escondido, era uma saída na noite escondida, era um gole de álcool, né? E isso foi, no início era brincadeira. No início era no colégio, né? uhum, Era para ser descolado, como o Leonardo falou, para ser aceito no meio Sim. na qual vivíamos, uhum, né? E tô fazendo um filme aqui, né? Só que ao longo dos anos passando, a brecha não se fechava, uhum. eu continuava caminhando e aquilo foi aumentando. Era um cigarro, passou a ser dois, Sim. depois passou a ser quatro. Você não conseguia parar sozinho, Caio? Não conseguia? Não, No não início, tentava ou não? no início era folclore. No início era Oba, alegria. Era oba. tudo Não tinha alegria. vontade de parar, né? Na A gente realidade, eu nem pensei, eu nem tava começando. pensava, é. A gente tava, quando começa, não pensa em parar. Porque Então, não tem a noção do dano que isso vai ser lá na frente, né? eu lembro que quando
quando na adolescência, 14, 15, 16 anos, andar com um maço de cigarro era ser o cara. Status. Era status. Ô, louco. Prazeroso. Sim, eu vou sair, tomei uma cerveja, tomei uma cachaça, uma vodka, um rum, um gin. E você chegava na segunda-feira contando aquilo para os colegas, você Sim. parece que você gabaritava. Tá vendo? Então, vocês que estão nos assistindo agora, vendo esses testemunhos desses dois feras aqui, talvez você está se identificando nesse momento. Talvez você está pegando um cigarro, a bituca do cigarro do seu pai, você acha que isso não vai dar nada. Ah, vou tomar só um golinho, aquele restinho de cerveja que ficou no copo do meu pai, do meu parente ali, para experimentar. Então, nós estamos falando aqui com duas pessoas que passaram, que estão testemunhando. Isso não é história que eles estão contando de outras pessoas, são testemunhos da vida dele, da vida dele. Então, espero que quando isso chegar até os seus ouvidos, até você, você possa se identificar e parar o quanto antes, né? O quanto mais cedo você se tiver um posicionamento melhor para a sua vida, melhor para a vida dos seus familiares. Então, fica a dica aí.